Senhor Espírito Santo seja com você em nome do Senhor Jesus. Preste atenção. Meditando na palavra, buscando a direção de Deus, e nós observamos durante todos esses anos de ministério, todos esses anos de obra de Deus, graças a Ele, nós observamos que o maior erro das pessoas hoje dentro das igrejas, falo todas as igrejas em si, todas elas, não é a mentira, não é o adultério, não é o roubo ou a prostituição, mas o maior erro das pessoas hoje dentro das igrejas são o fato delas não crerem na palavra de Deus. Essa é a realidade. A maioria das pessoas hoje, dentro das igrejas, elas não creem nas escrituras, não creem na palavra. E você pode me perguntar assim, mas pastor, como que é possível? A pessoa ela está dentro da igreja, mas ela não crê. Vou te dar um exemplo. Tantas pessoas hoje, estou falando hoje, de tantas pessoas hoje que elas estão trabalhando, né? Vários profissionais, pessoas que têm seus empregos. E deixa eu dizer uma coisa para você: a maioria das pessoas que trabalham, que têm os seus empregos hoje, elas trabalham, mas elas não gostam dos seus empregos. Elas trabalham porque é dali que elas tiram o pão. É ali que elas suprem a sua necessidade, a necessidade da sua casa, da sua família. É ali que ela paga as contas. Mas se você for perguntar para a maioria das pessoas que estão trabalhando hoje, e elas forem sinceras, elas não gostam do seu trabalho. Elas estão lá porque é de lá que elas tiram o seu sustento. Estou mentindo? É ou não é verdade? Então é isso que acontece. Elas estão lá porque elas estão ali trabalhando, porque é dali que elas tiram o seu sustento. Ali convém a elas, né? Ali é o seu trabalho. Se elas perderem aquele trabalho, então elas vão perder o seu sustento, elas vão perder a sua renda. E por isso que elas estão ali e elas enfrentam humilhações, elas acordam cedo, dormem tarde, não tem tempo para elas, para as famílias, mas elas estão ali porque é ali que elas têm o seu sustento. É ou não é verdade? Já conversei com várias e várias pessoas e é dessa maneira. Então, o que que isso tem a ver com as pessoas na igreja? Tem muitas pessoas na igreja hoje, nos dias de hoje, que elas estão na igreja pelo fato de que um dia elas chegaram na igreja, elas foram acolhidas, elas foram bem recebidas, elas estão ali porque no momento de necessidade a igreja ajudou, alguém ajudou, estendeu a mão, e elas estão ali na igreja, né, pelo um sentimento dentro delas de retribuição pelo que elas receberam, né? Elas estão ali pela crença. Muitos estão ali pelo sentimento de retribuição por alguma coisa que a instituição ou alguém fez por elas. E elas nutrem esse sentimento de gratidão, vamos falar assim. Mas quando se trata da palavra de Deus, quando ela tem que obedecer o que está escrito, quando ela tem que muitas vezes negar o seu eu para fazer a vontade de Deus, muitas vezes não fazem. E esse é um problema. Você vai me dizer por que, que é o problema? Olha hoje as pessoas que falam que hoje em dia não precisa mais de igreja. Quantas pessoas que eu já conversei e elas me falaram que eram livres do regime, né, livres do regime da igreja. São livres. Eu sou livre do regime da igreja. Hoje eu sou liberto de tudo. Por quê? Porque chegaram um dia aonde elas olharam para todos os lados e elas viram que eram vazias. E quantas pessoas estão hoje dentro das igrejas que são vazias?
É ou não é verdade? São vazias, são tristes, são amarguradas, mas elas estão dentro da igreja. Então, existe uma enorme diferença, que eu quero que você entenda, entre ser frequentador de uma instituição, frequentador de uma igreja, e ser uma pessoa nascida de Deus. Ser uma pessoa que nasceu de novo. Não somente uma pessoa que trocou hábitos, né? Trocou hábitos daquilo que praticava antes. Ah, antes eu não bebia, no caso, antes eu bebia, antes eu fumava, hoje eu não bebo mais, nasci de novo. Não, muitas vezes você trocou um hábito ruim da sua vida. Para trocar um hábito ruim, não precisa de estar dentro da igreja. Então as pessoas, elas vão se iludindo muitas vezes pelo fato de estarem numa instituição, mas elas não trocaram ainda o velho coração, o velho eu, os velhos hábitos, a velha vida. E o resultado que nós vemos é esse hoje. O quanto de pessoas afastadas que tem, o quanto de pessoas que abandonaram a fé, o quanto de pessoas que hoje odeiam os lugares ao que frequentavam. É ou não é verdade? Se você parar para pensar, olha a quantidade de pessoas que muitas vezes têm até parentes dentro da própria casa que vão à igreja, mas elas não querem nem saber. E se você parar para pensar, a maioria dessas pessoas que eu converso muito, né, com pessoas, nós atendemos muitas pessoas, elas nos dizem a mesma coisa, né? Nós, por exemplo, nós sabemos e compreendemos que temos que ir na igreja para buscar Jesus. É ou não é verdade? Não para não por causa das pessoas ou deixar de ir por causa de A ou B que está lá. Isso nós sabemos, mas o mundo não. O mundo não lê a Bíblia. O mundo não lê a Bíblia. O mundo não fala sobre Jesus. O mundo não fala sobre as coisas de Deus. Mas o mundo nos lê, o mundo nos observa, o mundo fala a nosso respeito. Então, aqueles que estão na igreja têm que ser o espelho de Cristo no mundo. Se o espelho de Cristo no mundo é aquela pessoa que ela não mostra a diferença de Cristo na vida delas, para elas tanto faz como está dentro da igreja como não, então o mundo vai ler que não faz diferença. A única diferença que tem é só o frequentar. Deu para você entender? E é por isso que hoje vivemos a pior geração de cristão da face da terra, porque são poucos, né? Existem cristãos verdadeiros, existem cristãos que estão ali para buscarem a Deus, pessoas ali que mudaram de vida, e eu louvo a Deus por isso, mas existem muitos que estão ali, igual eu falei, porque convém para elas. Você vê que tem pessoas que dizem assim: ah, pastor, eu preciso estar na igreja todos os dias. Não, não precisa estar na igreja todos os dias, mas deixa eu te falar, você come todos os dias, é ou não é? Você precisa dormir todos os dias. Então, necessariamente eu possa não estar dentro da igreja todos os dias, mas eu preciso me alimentar da palavra. Preciso me alimentar o meu espírito com a palavra de Deus. Então você já começa a ver por aí aonde que as pessoas estão muitas vezes dentro da igreja, mas elas ainda não entenderam o que elas têm que fazer lá dentro. Elas ainda não entenderam a crença na palavra de Deus. Confundem o crer com o acreditar. E isso é fatal. E isso tem muitas pessoas hoje, que estão caídos, estão caídas. Existem muitas pessoas hoje que estão a um fio de abandonarem tudo e largarem, voltarem para o mundo. Porque muitas vezes estão dentro da igreja. Você até vê na conversa das pessoas que muitas vezes elas falam assim: ah, eu não faço isso porque eu estou na igreja. Eu não faço aquilo porque eu estou na igreja. É ou não é? Ou seja, ela não diz assim: ah, eu não vou fazer isso porque isso não agrada ao meu Senhor. Não, é porque está na igreja. Mas isso significa que no dia que ela sair, ela vai fazer tudo o que ela disse que não faria, que estava na igreja.
E nesses anos de obras, nós vemos membros, obreiros, pastores, bispos, evangelistas fazerem a mesma coisa. Então, tudo que eu falei aqui, eu quero trazer uma alerta para você. Se você que está na igreja, se você crer verdadeiramente na palavra, ou se você está por frequentar. Né? Que tem pessoas que muitas vezes ela vai na igreja uma vez por mês, num domingo, né? Tem gente que passa o ano inteiro e vai na igreja 3, 4 vezes. Quando lembra que diz assim, eu vou na igreja, faz tempo que eu fui. Então você vê que está na instituição, mas a realidade, elas ainda não entenderam o significado da crença na palavra de Deus. Por isso você vê os cristãos do passado e os cristãos de hoje. A total diferença, não tem como comparar. Então, entenda uma coisa: não esteja na igreja porque você gosta da igreja, não esteja na igreja porque você gosta da pregação, não esteja na igreja porque você ouve a palavra, porque você gosta da música da igreja. Não faz isso. Você tem que estar porque você crê na palavra, viver em obediência à palavra de Deus, viver em retidão, né? É aquilo que eu comento com os obreiros, eu até comentei na igreja esses dias. Eu já vi gente na igreja, né, brigarem por cargo. Eu já vi gente na igreja brigar para pregar, brigar para aparecer. Hoje eu tenho que é meu dia e não sei o quê, e fulano é isso, fulano aquilo. Semana passada foi fulano, hoje é a minha. Eu já vi gente brigar por tudo dentro da igreja. Mas até hoje, em todos esses anos de obra de Deus, eu nunca vi ninguém brigar para ir para a rua evangelizar. Eu nunca vi ninguém brigar para dizer assim, olha, eu que vou trazer mais almas, eu que vou evangelizar, eu que vou lá para dentro da favela, eu que vou lá na rua atrás dos sofridos. Isso quase ninguém quer. Já parou para observar que quase ninguém quer ir atrás dos sofridos, que quase ninguém quer ir atrás daqueles que estão gemendo lá fora, que estão desesperados? Quase ninguém quer. Mas quando se trata de aparecer para os outros dentro das igrejas, todo mundo quer. Então, o que que isso nos mostra? O que que isso traz para mim e para você? Você pode concordar ou não, não estou aqui para as pessoas concordem comigo ou não, mas isso mostra que muitos estão somente dentro da instituição, não estão ali pela palavra, porque assim como os próprios mandamentos e o próprio Senhor Jesus, ele nos advertiu, como ele disse, primeiro dos todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de todo o teu coração. E o segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Então, quando se crê na palavra, quando se realmente crê, um desses motivos, né? Vamos falar assim, não motivos, mas uma das evidências da crença é amar os sofridos, as pessoas que estão sofrendo lá fora, assim como a mim mesmo. E não, muitas vezes, eu só querer aparecer. É ou não é verdade? Então, entenda uma coisa: o erro da maioria das pessoas dentro das igrejas não está no, no adulterar, no roubar, no matar, no se prostituir, mas está em não crer na palavra de Deus. Que você possa meditar e que o Espírito Santo abra os seus olhos, em nome de Jesus. E um grande abraço.